Eu falei, hoje eu vou pregar porque é o jeito. Sabia disso? Você acha que é só você que tem dificuldade para vir no culto domingo à noite? Eu dei uma cochilada hoje à tarde, eu disse, podia vir à noite, né? Quem esteve aqui ontem à tarde naquele culto aqui? Foi bom ou não foi? Bom, até agora eu estou impactado com a presença do Espírito Santo naquele culto aqui. O coral cantando, a orquestra, a comunhão. E é a quarta vez que eu vou falar hoje. E eu quero falar sobre a simplicidade de Cristo. Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 10, o capítulo 11, versículo 3. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Nós estamos vivendo a era das celebridades. Das celebridades. As pessoas, cada vez mais, se acham importantes, se acham necessárias. As pessoas querem ser servidas, querem ser elogiadas, querem ser mimadas. E eu queria falar hoje sobre o Evangelho de Jesus Cristo, porque o Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho da simplicidade de Cristo. Amém? Então vamos ver aí o texto, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Corinto, uma igreja problemática, uma igreja cujos crentes se achavam mais crentes ou super crentes. Eles se achavam melhores do que os outros. E Paulo escreve essa carta, porque essa igreja deu muito trabalho para Paulo. E aí, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Vamos ver o que diz a palavra. Vamos ler juntos? Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Veja bem, Paulo está dizendo aqui, ele está preocupado, ele está receoso, de que assim como a serpente, com a sua astúcia, e essa serpente está agindo hoje na vida da igreja, no mundo, engana as pessoas, corrompendo as mentes, de tal maneira que as pessoas se afastem da simplicidade que há em Cristo Jesus. A palavra pureza está aí, mas não aparece no texto original. Na versão King James, só aparece a expressão e se aparte da simplicidade. A palavra simplicidade aqui não significa ser simplório, ser simples no sentido de ser ignorante. A simplicidade aqui significa a ideia de genuinidade. Genuinidade. Ser puro. Jesus Cristo disse que se nós não tornarmos como crianças, nós não herdaremos o quê? O reino dos céus. E eu quero falar sobre isso. Esse é um assunto que mexe comigo. E estudando a história da igreja, principalmente nesse período todo, que nós estamos comemorando os 400 anos da Reforma, até o ano 300, a igreja cristã era uma igreja operosa. Até o ano 300, a igreja cristã era uma igreja que testemunhava, que influenciava o mundo. Mas a partir do século III da era cristã, a igreja começou a se tornar vaidosa. A igreja começou a se afastar da simplicidade de Cristo. Só para vocês terem uma ideia, no ano 300, foi introduzido na igreja cristã a oração pelos mortos e o sinal da cruz. Todo católico, quando passa por frente da igreja, faz isso. Sinal da cruz. Nesse mesmo ano, 300, foi introduzido no culto de adoração a Deus
as velas de parafinas, que até hoje você chega numa igreja e está cheia de vela. No ano 375, foi introduzido na igreja a veneração a anjos e a pessoas mortas. E veneração é uma palavra assim, disfarçada para dizer o quê? Adoração. As pessoas começaram a adorar criaturas em lugar do Criador. Mas a história vai registrando que no ano 431 começou a se adorar a Maria. E Maria recebeu o título do Papa de a Mãe de Deus. A Mãe de Deus. E até hoje existe o culto a Maria. Existe a veneração e adoração a Maria. No ano 500, os trajes diferentes para os padres. O clero se veste pomposamente com aquelas vestimentas e foi criado todo um calendário litúrgico de tal maneira que aquelas roupas, elas representavam as estações do ano. E a Igreja Católica começou, através da sua liderança, desenvolver uma diferença entre o clero e o laicato. Entre aqueles que eram os líderes com a liderança. No ano 593, Gregório o Grande instituiu a doutrina do purgatório. Gregório o Grande também, a partir de 593, estabeleceu o latim como língua nas orações e nos cultos. Os cultos eram celebrados em latim. 600 antes de Cristo, ou depois de Cristo, ano Dominis, oração a Maria. 610, foi instituído o papado romano. O bispo de Roma, ele é o papa da igreja. O bispo de Roma é o representante de Cristo aqui na terra. É o substituto de Pedro. E a igreja, então, cristã, vai se afastando cada vez mais da simplicidade que há em Cristo Jesus. Em 995, a canonização dos crentes mortos. No ano 1000, a missa como sacrifício. A Igreja Católica estabeleceu, através de um decreto papal, que toda a missa é uma representação do sacrifício de Cristo. Quando se celebra uma missa, é como se o sacrifício de Cristo estivesse sendo o quê? Repetido. Em 1079, a Igreja Católica, a Igreja Cristã, introduziu o celibato do sacerdócio. 1190, com a construção da igreja, lá em Roma, foi introduzido a venda de indulgências. Em 1215, o dogma da transubstanciação. Em 1215, a confissão de pecados aos padres. Foi estabelecido que o crente, ele não é um sacerdote que tem acesso à presença de Deus, mas ele precisa da intermediação da igreja, da intermediação do padre, para confessar os seus pecados e para receber as penitências. A igreja foi se afastando cada vez mais. No ano de 1287, a igreja cristã, através de um decreto papal, proibiu a Bíblia para os leigos. Significa que os crentes não leem a Bíblia, mas a igreja lê a Bíblia e interpreta a Bíblia para o povo. O povo é ignorante. O povo é inculto. Então é a igreja que interpreta a Bíblia para o povo. Vocês sabem que cada vez mais a igreja cristã foi se afastando quando houve então o movimento da reforma. E o que o movimento da reforma fez? Trouxe ou defendeu, através de argumentação bíblica, que a igreja devia voltar à simplicidade do Evangelho. Somente as Escrituras, somente a Bíblia é a autoridade suprema em matéria de fé e a matéria de conduta. Somente Cristo é o Salvador. Somente a graça pela qual podemos ser salvos, somente a fé é o instrumento para nós recebermos a bênção de Deus. Somente a glória de Deus.
Ou seja, tudo o que acontece na nossa vida deve promover o quê? A glória de Deus. A glória de Deus. Mas vamos trazer esse texto para hoje. E eu quero tratar, porque, meus amados irmãos, eu creio que nós precisamos de uma nova reforma hoje. E Paulo está colocando isso aqui, porque lá na igreja de Corinto, ela foi invadida por falsos apóstolos, por falsos pastores, por falsos mestres, por pessoas que eram instrumentos de Satanás. E Paulo chega a dizer aqui no capítulo 11, 12, que Satanás ele é capaz de se transformar em anjo de luz para enganar as pessoas. Por isso que Paulo vai colocar justamente isso. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. E eu quero então usar esse tema aqui, a simplicidade de Cristo. E a primeira coisa que a gente precisa aprender sobre a simplicidade de Cristo está no seu estilo de vida. Está na forma como ele, ao humilhar-se, via este mundo, como é que ele viveu. Jesus nasceu na cidade de Belém. Na época, não era a cidade de Belém, era a vila, era uma pequena vila lá em Belém. Jesus nasceu através de uma virgem pobre. Jesus nasceu e quando a sua mãe foi dar-lhe a luz, ele não foi para o Sírio, para o Einstein. Ele nasceu numa manjedoura, porque não havia para ele e nem para a sua família o quê? Lugar na estalagem. Jesus viveu a sua infância na cidade de Nazaré. Jesus viveu debaixo de uma família pobre, cujo seu pai era carpinteiro, cuja profissão ele aprendeu. Jesus era um homem simples. Apesar de ser Deus, ele tomou a forma de servo, ele se humilhou, ele travestiu a sua divindade com a nossa humanidade. Ele se identificou conosco, mas o seu estilo de vida era de simplicidade. Quando a gente viaja para Israel e a gente percorre aqueles caminhos que Cristo percorreu a pé, a gente vai de ônibus, com ar-condicionado, com água à vontade para você tomar. E eu fico imaginando Jesus, na sua humildade, percorrendo aqueles caminhos, visitando aquelas cidades, visitando aquelas vilas, visitando aquelas pessoas necessitadas. E, meus amados irmãos, quando a gente olha para a figura de Jesus, e quando a gente descobre que o projeto de Deus é nos conformar à imagem do seu Filho, a gente descobre hoje o quanto nós estamos nos afastando da simplicidade que há em Cristo Jesus. As pessoas vêm hoje para a igreja e elas querem saber o que a igreja pode oferecer para elas. Não é assim? Estacionamento, um ambiente como esse aqui, né? Tá bom ou não tá? E tem gente que senta lá em cima porque o frio está aqui, está chato. Tem gente que vem para a igreja, reclama de tudo. E é interessante, meus amados irmãos, que quanto mais a gente vai se afastando da simplicidade de Cristo, mais pessoas complexas nós vamos nos tornando. Quando nós nos aproximamos de Cristo, mais simples nós nos tornamos. Mais humildes nós nos tornamos. As pessoas mais humildes, as pessoas que mais serviram, as pessoas que mais se pareceram com Cristo, foram aquelas que mais se aproximaram de Cristo. E eu queria que você entendesse o que Paulo está dizendo aqui. A sua mente pode ser corrompida pelo demônio, pelo diabo, de tal maneira que você vai se afastando da simplicidade que há em Cristo Jesus. Eu fico observando, e aqui é uma crítica muito pessoal, né?
Os pastores hoje, os pastores das grandes igrejas, só usam terno Hugo Boss. Né? Pastores que têm iates, pastores que têm helicópteros, pastores que só andam de avião, pastores que têm segurança. Jesus viveu a vida toda, nunca teve segurança. Jesus nunca reivindicou os seus direitos. Jesus nunca foi ao Procon. Sabia disso? Ele era simples. Ele era autêntico. Ele era genuíno. E a pergunta que eu faço para você é: o quanto há de Cristo na minha vida hoje? O quanto há de Cristo no meu cristianismo hoje? O quanto há de Jesus na minha vida, na vida da nossa igreja? O quanto nós temos aqui, irmãos, do Espírito de Cristo? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Simplicidade que há em Cristo, na pessoa de Cristo. Mas eu queria que você abrisse a palavra de Deus comigo. Lá em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Eu quero chamar a sua preciosa atenção, porque se você se acha uma celebridade espiritual, você não é crente. Tá certo? Então você passa lá embaixo e pede a demissão da igreja de Pinheiros. Se você se acha o cara, é porque você não é o cara. O cara é Roberto Carlos. Esse cara sou eu. Veja o que Jesus Cristo vai dizer aqui. Ele vai fazer uma oração de gratidão a Deus. Ele vai dizer assim: por aquele tempo, versículo 25, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Quem são esses pequeninos? Quem são esses pequeninos? Jesus está dizendo aqui que pequenino aqui não significa oposto àquele que é sábio ou instruído, mas aquele que se apresenta diante de Deus na sua condição. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles herdarão o reino dos céus. Pequeninos aqui são aqueles que entendem que se nós somos crentes é pela revelação de Deus, é pela graça de Deus, é pela bondade de Deus. Não sou eu que conheço a Deus, mas Jesus Cristo está dizendo aqui: graças te dou porque o Senhor revelou a sua vontade, a verdade do Evangelho aos pequeninos. Aos pequeninos. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. A partir do versículo 26, o apóstolo Paulo, falando para essa igreja soberba, para essa igreja de super crentes, de crentes que se achavam super espirituais, Paulo vai dizer uma coisa muito interessante a partir do versículo 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre o quê? Nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar o quê? As fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie o quê? Na presença de Deus. Sabe quem é que você é? Você não é nada.
eu não sou nada. Eu não tenho nenhum motivo, ao entrar na presença de Deus, para me vangloriar na presença dEle, porque eu fui escolhido, eu fui chamado. E eu fui chamado não por causa do meu valor pessoal, pelo contrário, eu fui escolhido justamente porque eu não sou absolutamente nada. Absolutamente nada. Você tem consciência disso, meu irmão? O Evangelho que nós lemos aqui, e o apóstolo Paulo está colocando, ele diz assim: também seja corrompida a vossa mente, se aparte da simplicidade de Cristo. Simplicidade não é somente o exemplo da pessoa de Cristo, o nosso modelo, mas simplicidade é a nossa identidade. Nós não somos nada diante da grandeza de Deus. Você acha que o fato de você ter um sobrenome bonito, isso faz alguma diferença diante de Deus? O fato de você ter dinheiro, o fato de você ter diploma, o fato de você vir com um carro importado aqui para a igreja, uma Mercedes. Eu sou um pastor feliz que eu tenho a Mercedes, tenho a Marinalva também. Preste atenção, irmãos. Eu estou chamando aqui porque a sua atenção, porque nós estamos vivendo um cristianismo hoje completamente destituído, desfigurado da pessoa de Cristo. Eu não sou nada, diz o apóstolo Paulo. Ele escolheu aquelas que não são para confundir aquelas que pensam que são alguma coisa. Nós não somos nada. E são essas pessoas que não são nada na sua identidade, que foram escolhidas por Deus para receber a revelação de Cristo. Então coloque na sua cabeça que nós não temos do que nos gloriar na presença de Deus. Nós não temos que nos gloriar uns dos outros. Pelo contrário, nós precisamos assumir a nossa identidade. E a nossa identidade é a simplicidade de Cristo. Simplicidade de Cristo. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia, também, lá em Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Terceiro aspecto da simplicidade de Cristo. A simplicidade de Cristo está no exemplo da sua pessoa. A simplicidade de Cristo está na escolha dos seus seguidores. Nós não somos nada. Sabia disso? Tem tanta gente que quer tapete vermelho para vir para a igreja hoje, né? É ou não é? Tem tanta gente que acha que se ele não vir para a igreja, Deus vai ter um prejuízo se ele não der o dízimo. Marcos capítulo 10. Vem aqui o aspecto da simplicidade. A partir do versículo 43 de Marcos capítulo 10. Vamos ler a partir do versículo 42. Jesus diz: mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem o quê? Autoridade. Mas entre vós, não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos? E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o quê? Servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O terceiro aspecto da simplicidade do Evangelho está no exemplo de Cristo, o exemplo de serviço. De servir. Ele não veio para ser
servido, mas para servir. E não somente isso, ele deu a sua vida por nós. Ele dedicou a sua vida por nós. Preste atenção que há um descompasso muito grande hoje. Porque as pessoas estão vindo para a igreja, pessoas que se dizem crentes, pessoas que estão na igreja hoje, que elas acham que elas estão aqui para serem o quê? Servidas. Que a gente aqui tem a obrigação de oferecer todo domingo sermão de primeira, estudo de primeira, ambiente de primeira, estacionamento de primeira, departamento infantil de primeira, porque ele é o cara. E ele dá oferta. Eu dou dízimo aqui, eu dou oferta total. Irmãos, se você não tem o Espírito de Cristo, você não é dele. E o Espírito de Cristo é o Espírito de serviço. Serviço. É tão interessante isso. E há um dos pecados que Cristo mais combateu entre os fariseus, foi aquele pecado de que, pelo fato de nós termos uma espiritualidade, essa espiritualidade nos faz pensar que nós somos o quê? Mais crentes do que os outros. Temos mais direitos espirituais. Abra a sua Bíblia, por favor, lá em Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. No versículo 9. Você acha que esse problema tem aqui em Pinheiros ou não? Veja o que é que diz o texto aí. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam o quê? Os outros. Eu sou bom, ninguém presta. Eu sou o cara, aqui ninguém quer nada. Eu sou o espiritual, aqui só tem carnal. Eu sou o crente, aqui está cheio de descrente. E aí ele começa a achar que ele é melhor do que os outros. Sabe por quê? Porque ele não entendeu a simplicidade do Evangelho, que quando nós somos de Cristo, nós passamos a ser servos de Cristo. Ele é a nossa referência. Se eu, por acaso, aspiro a ser o primeiro, o caminho para ser o primeiro é através do serviço, é através da humildade, é através do amor, é através da consagração, é através de trabalhar para o outro, de preferir o outro em honra. Preferir o outro em honra. Às vezes aqui na igreja, irmãos, a turma briga para estacionamento. Quer botar aí na entrada, aí na saída. Eu podia botar, não podia não? Fazer a vaga do pastor efetivo? Botar lá? Podia ou não podia? O meu carro fica por último. Aí às vezes eu oro com os diáconos, porque nós não estamos aqui para ser servido, irmãos. Baixa a sua bola, esvazie. Deus tem dois endereços. Ele mora no alto e sublime trono. Mas Ele mora também no coração daquele que é contrito e quebrantado de coração. Eu queria que você avaliasse a sua vida hoje. À luz desse texto. Para que você não se afaste, em nome de Jesus, não se afaste da simplicidade do Evangelho. Simplicidade do Evangelho. Esse Evangelho que é tão simples. Esse Evangelho que tem como referência de simplicidade a pessoa de Jesus. Esse Evangelho é tão simples porque somente as pessoas que são simples, que não são nada, foram escolhidas por Deus para receber a revelação. Esse Evangelho é tão simples que aquele que quiser ser o primeiro, aquele que quer ter o destaque entre os pares, que seja o primeiro a servir. Seja servo, não de alguns, mas servo de todos. Servo de todos.
Eu queria terminar essa mensagem. Chamando a sua preciosa atenção para o que está lá em 2 Timóteo, capítulo 3. A partir do versículo 14, o apóstolo Paulo falando para Timóteo que nos dias difíceis, nos dias maus que nós estamos vivendo e que Timóteo viveu, a simplicidade está diretamente relacionada a uma vida fundamentada na Escritura, o quê? Sagrada. Obediência a Cristo. Irmãos, se a gente fosse resumir a vida cristã, a gente só precisa orar e o quê? Ler a Bíblia, não é isso? Orar e ler a Bíblia. Karl Barth, o grande teólogo, que escreveu grandes comentários, que foi um destaque da teologia no final do século XIX, perguntaram para ele como ele resumiria toda a teologia. Ele disse: a teologia se resume de que Cristo me ama e eu sei que Ele quer o meu bem. Ele quer o meu bem. Eu fico observando quantas discussões teológicas, quantas discussões, assim, do ponto de vista de programa de televisão, debates em seminários, em escritos. E Paulo vai dizer aqui, no versículo 14, ele diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Quem é do tempo do flanelógrafo aqui? Flanelógrafo. Quem é que se lembra da sua professora lá no interior, que dava aula de Bíblia para você e você vibrava? Aquelas fotografias, colava naquele... Lembra disso? Tão simples, né? Hoje nós estamos aí com 3D, com... Agora a inteligência artificial. Cheguei na casa do presbítero Eduardo, tinha lá uma secretária lá do Google. Fulaninha, que horas são? Ela disse, são... Não. Eu falei umas coisas e deixei ela doidinha. Até hoje... Inteligência artificial. Hoje nós estamos tão sofisticados. Olha o tanto de coisa que tem aqui. Gustavo não é dessa época, mas lá no interior da Bahia a gente fazia culto com uma caixa dessa aqui, Giannini. E a caixa pegava tudo, viu? Entrava microfone, entrava a guitarra, o violão, entrava tudo. E aquilo a gente pregava. Hoje tem que ser tudo sofisticado. Senão eu não toco, senão eu não sirvo, senão eu não adoro. Irmãos, nós precisamos voltar à simplicidade do Evangelho. E a simplicidade está nas Escrituras. Colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo. E sabendo de quem nós estamos aprendendo, a palavra de Deus, nós não precisamos de mais nada, senão da instrução da palavra, do ensino da palavra. Essa palavra é ensinada por pessoas sérias, por pessoas comprometidas, por pessoas convertidas. Isso é tudo que nós precisamos. Precisamos. No início desse semestre, quando foi inaugurar esse prédio aqui, aí que nós construímos, está cheio de defeito. Mas eu vi tanta reclamação. Primeiro o cara reclamando porque tinha que ir até o prédio. Sacrifício, né? Você sair daqui e andar 50 metros. Não, por que eu não vou? Fica aqui, minha sala fica aqui. Meu irmão, 50 metros. 100 metros para andar.
Segundo, porque não tinha ar-condicionado, porque não tinha isso, não tinha aquilo. E professores zangados, professores, referência espiritual. Nada de Cristo. Nada de Cristo. Irmãos, aquele hino que diz assim, mais de Cristo eu quero ter. Seu ensino receber. Mais de Cristo. Amém? Senhor Deus, nós queremos nos humilhar diante de Ti, Senhor. Pois Tu és o nosso modelo, a nossa referência espiritual. E o projeto do Pai é nos conformar à Tua imagem, é sermos semelhantes a Ti, Senhor. Pai, esvazia-nos de toda soberba, de toda vaidade. Dá-nos consciência daquilo que somos, Pai. Tira de nós todo o espírito de autossuficiência, de julgamento. Tira de nós todo o espírito de murmuração, Senhor. Faz-nos iguais a Jesus. Que o Espírito Santo nos molde cada vez mais, que a gente tenha a humildade de Jesus, a mansidão de Jesus, que nós sejamos doces, que nós sejamos amigos, que nós sejamos obedientes, Pai. Pai, faz Cristo em nós, Pai. Transforma-nos. Que Jesus Cristo seja visto aqui na vida de cada pessoa, Senhor. Que Jesus Cristo seja glorificado na vida de cada um aqui, Pai. E que o Senhor nos dê a graça de não nos afastarmos, Senhor, da simplicidade que é em Cristo Jesus. Que o diabo não corrompa a nossa mente, Pai, a nossa fé, mas que nós estejamos sempre olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós oramos humildemente, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.